O próprio artigo 789, que inaugura esse capítulo da responsabilidade patrimonial, ele reforça essa ideia dizendo o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. Exatamente, o patrimônio do devedor é que responde pelas suas dívidas. Salvo as restrições impostas, estabelecidas em lei, que são os chamados bens impenhoráveis, aqueles que não são atingidos, ainda que façam parte do patrimônio do devedor. No 790 a gente traz a outra exceção, ou seja, o 790 rola uma série de hipóteses em que nós atingiremos ou uma pessoa ou os bens de uma pessoa que não é a figura do devedor, não é a figura do executado. Mas por algum motivo esse terceiro, ou por conta do bem que ele hoje detém, ou por conta da relação que ele tem com o devedor, ele vai ser chamado a responder ou perdendo o bem, ou assumindo a própria obrigação no lugar do devedor ou junto ao devedor originário. A primeira situação do 790 é a seguinte: são sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real. Ou seja, eu estou falando daquele cara que adquiriu um certo bem quando sobre este bem já havia uma ação que discutia a propriedade dele. Era o que nós chamamos de bem litigioso. Ou seja, este bem que a pessoa adquiriu, ele já adquiriu num instante em que sobre esse bem havia uma discussão judicial sobre a real propriedade dele. Esse bem litigioso, portanto, não poderia ter sido alienado no curso desta ação. E se foi, o credor desse direito não é atingido por essa alienação. Ou seja, para o credor deste bem, aquele que quer ter o bem, esta alienação que tornou o bem de propriedade de um terceiro, ela é ineficaz, ela é considerada fraudulenta. Portanto, este bem continua respondendo pela obrigação, continua respondendo em favor daquele credor. Vejam, eu não estou transformando o terceiro em devedor. Ele não assume a dívida do executado. O que acontece com esse terceiro é que ele perde pela fraude presumida a propriedade desse bem, que volta a ser objeto, portanto, daquele litígio entre o autor da ação e o outro que alienou indevidamente esse patrimônio e não poderia ter promovido essa alienação. Ele não pode alterar o status de um bem litigioso. Entretanto, para que isso aconteça, para que essa fraude seja presumida, nos termos do artigo 792, inciso 1, é preciso que esta ação judicial seja colocada na matrícula do imóvel. Portanto, para que esta presunção de fraude aconteça, a providência que o credor tinha que ter tomado é que ele devia ter colocado esta ação que torna o bem litigioso como alguma coisa pública, para que nenhum terceiro alegue desconhecimento. Qual é o ato pelo qual a gente faz isso? A gente averba na matrícula do imóvel esta ação, a existência dessa ação judicial, e torna esse fato, qual é? O bem é litigioso, torna esse bem litigioso um fato conhecido erga omnes. Ninguém pode alegar desconhecimento desse fato em razão dessa presunção de fraude caracterizada pelo registro. Se não houver o registro, a fraude já não é mais presumida e ela terá que ser comprovada pelo interessado. Portanto, uma situação muito mais difícil. Ele vai ter que provar, por exemplo, que o bem foi vendido por um valor muito abaixo do mercado e, portanto, é óbvio que a desconfiança deveria ter gerado essa presunção de fraude. Portanto, o bom da averbação é que ela transforma uma fraude em fraude presumida. Portanto, automaticamente, o autor daquela ação pode desconstituir essa venda em razão dessa presunção de fraude. Ok? Voltamos.